Salve palestrinos e palestrinas! Dia dos namorados hoje e nós palmeirenses, para quem não tem namorada ou não é casado, mas nós temos um dia. Hoje foi eternizado, comemora-se 32 anos daquela conquista inédita do Palestra em cima do Corinthians. Após um jejum de 16 anos na fila, galera. Meu Deus do céu. Eu sofri com essa piadinha, hein? Os caras cantavam parabéns pro Palmeiras a cada jogo. E aí, Evair, Matador, conseguiu nos ajudar aí. Zinho, Mazinho, Edmundo. Tem outro aí que eu gostaria de falar, mas ele foi ingrato com a gente. O Edilson tava lá também. Edilson Capetinha. Mas o Palmeiras foi muito zoado essa época, de 16 anos na fila, galera. Foi triste, foi triste. E hoje simboliza, né, além do Dia dos Namorados, simboliza aí o calendário nacional, a data simboliza para os torcedores do Verdão o Dia da Paixão Palmeirense. E o encerramento, igual eu falei aqui para vocês, o encerramento do jejum, né, de 16 anos. E hoje é celebrado aí, mundo afora, Brasil afora, o dia que o mundo e o Brasil parou para ver o Palmeiras campeão em cima do Corinthians. E aí, depois disso, é só tapa na cara dos corintianos. Brincadeira, galera, nada de tapa na cara, não. Tapa na cara escapou agora. É um modo de falar, né? Só foi surra nos corintianos, né? E desde então o Palmeiras ganhou vários títulos aí em cima do Corinthians, né? Ganhou vários clássicos aí. E deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui para falar para vocês. Ah, tá. Vamos falar um pouquinho do como que é o campeonato, como que foi o campeonato de 93, né? É diferente do formato do atual campeonato, né? Naquela época, os times qualificados para a disputa da competição eram divididos em dois grupos, sendo o grupo verde, que reunia as 16 melhores equipes do Paulistão do ano anterior, né, de 1992, o que classificavam os 6 melhores times para a segunda fase, né? Eles jogavam entre si e o melhor se classificava. Já no grupo amarelo, reunia os outros 12 times, né, da competição, junto com os recém-promovidos, São Caetano e Taquaritinga. Apenas os 2 primeiros colocados desses grupos avançavam para a segunda fase. Não era fácil não, era difícil, hein? Não é essa baba que é hoje não, que o Corinthians foi campeão. Não era essa baba não. Mas era maior, né, mais longo. Com 30 partidas disputadas no Grupo Verde, a primeira fase encerrou com o Palmeiras na liderança com 19 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. Você vê? Olha aí, ó. 19 vitórias. Era um campeonato extenso. Foi aí feito aí nesse ano de 93, né? E na sequência vieram de classificação São Paulo, Corinthians, Santos e Guarani, e o Rio Branco fechando assim os seis times, né, classificados aí para a segunda fase. Já no grupo amarelo avançaram o Grêmio Novo Horizontino, a Ferroviária de Araraquara, empatados os dois aí com 36 pontos cada, após 26 jogos disputados. Esse time era bom, hein? Elenco do Palmeiras antes da partida decisiva contra o Corinthians. Mazinho, esse Mazinho, galera, para quem não viu jogar, ele é o pai do Thiago Alcântara e do... Qual que é o nome do outro rapaz mesmo, Biel? Esqueci. E o Rafael Alcântara, aqueles que jogaram no Barcelona. Vou tomar um caldinho aqui. O Mazinho jogava muito no Palmeiras. Ele é ambidestro. O cara jogava com a perna direita, com a perna esquerda. Ele jogava na lateral direita, na lateral esquerda, meio de campo.
Eu acho que, se eu não me engano, ele só não jogou, ele só não atuou no Palmeiras no meio de campo. O Mazinho é aquele, sabe aquele jogador de classe? Ele colocava o terno e jogava. Nossa, esse time do Palmeiras, eu me arrisco a dizer que, não diferente de 96, né, que também era muito bom, mas o de 93, eu vou falar aqui para vocês os jogadores que estavam lá, para quem viu jogar. Hoje, vocês vão ver ele aí nas emissoras aí trabalhando de comentarista. O Mazinho a gente quase não vê, mas o Mazinho, para mim, desse time, era um dos melhores. Vamos lá, Roberto Carlos, lateral esquerdo. Esse jogava muito também. Depois aí do Palmeiras, ele veio do, se eu não me engano, do União São João de Araras. O Roberto Carlos foi comprado lá pela Parmalat. Esse time de 93 era da era Parmalat, né? Ele foi comprado lá. O Palmeiras, nessa época, pessoal, ele escolhia o jogador, ia lá e comprava. Não quero saber o valor e o preço. Eu quero... Toma, tá aqui o dinheiro. Na época, se tivesse o Pix, poderia até fazer o Pix lá, que os caras já mandavam o jogador, né? Na lateral não, no meio de campo, César Sampaio. Quem viu jogar também, ele tá trabalhando no Santos hoje lá, né? Auxiliar técnico, ele tava de técnico aí agora até pouco tempo aí, que o Santos não tinha, tava sem técnico, ele assumiu ali. Ele, se não me engano, ele de técnico e o Axel de auxiliar dele ali, né? O Axel jogou no Santos. Os santistas vão lembrar aí, os santistas da antiga, meio de campo também. Jogava muita bola o Axel. Ele tava lá no Santos agora aí para ser o auxiliar do Sampaio. E agora, esse na zaga aí, o saudoso Tonhão, que faleceu aí esse ano, né? Uns meses atrás aí. Tonhão era aquele zagueiro raiz. Zagueiro, ele não tinha muita técnica, né? Mas que ele não ajudava na técnica, na raça, ele tirava todas, e na porrada também era com ele. Salvou muito Edmundo de briga aí. São Paulino vai, acho que foi em 94, 92, teve uma briga lá com o jogo do São Paulo, que o Edmundo... Naquele tempo acontecia muito isso, galera. Infelizmente, os caras saíam na porrada. O Edmundo deu uns boxes lá no André Luiz, lateral esquerdo na época do São Paulo. Tinha Miller, aí foi briga, mau exemplo, né? Uma briga ali que não deveria ter acontecido. E o Tonhão salvava o Edmundo dessas brigas aí, que o Edmundo arrumava muita briga. Goleiro, Sergião era um bom goleiro. Nessa época aí, Sergião, Veloso, os caras surgindo aí pro futebol, né? O Marcão também tava quase chegando aí, não sei se ele já tava na base, eu acho que não. Mas o Sergião era o goleiro titular. Antônio Carlos, que era zagueiro que é o Zago, né? Antônio Carlos Zago, que é técnico de futebol hoje. Ele era o zagueiro ali, formava dupla com o Tonhão. Ele veio de São Paulo, né? Ele jogou acho que ele foi pra Itália e depois veio pro Palmeiras. A Parmalat fazia assim, os caras iam para algum time de fora, não podia vir direto pro Palmeiras, né? Aí ficava lá 2, 3 meses e já vinha pro Palmeiras direto. E também tem o Edmundo Animal. Palmeiras comprou ele do Vasco na época, jogava demais. Edmundo, eu me arrisco a dizer, camisa 7. Dudu, o Edmundo não ganhou tantos títulos igual você ganhou, mas Edmundo, esse sim era palmeirense aqui, ó. Apesar de ter jogado nos rivais, mas ele honrou a camisa do Palmeiras. E Edmundo era um animal, né? Até hoje ele encerrou a carreira dele, voltou pro Palmeiras. E ele é um palmeirense, Edmundo é um palmeirense, de verdade. Ele jogou no Santos e no Corinthians, se não me engano. No Corinthians, é certeza. Agora, acho que no Santos também. Né? Mas jogou no Flamengo, Vasco, ele era ídolo do Vasco. Ele é ídolo do Vasco também. Começou no Vasco, né? O Palmeiras comprou ele. Agora, o outro jogador também, Daniel. Daniel foi pouco visto. Aí que o Palmeiras tinha muito isso. Ele contratava muito jogador de nome, mas tinha um ou dois no time ali que destoava, né, dos outros ali, que era abaixo da média. E ele era um meio de campo ali, formava um meio de campo com o César Sampaio. E de centroavante, esse que é meu ídolo, cara.
Esse eu até me emociono de falar dele, porque Evair é matador. Evair hoje está aposentado. Tá aí, pessoal, pesquisar aí, vocês vão conhecer ele aí, molecada. Evair. Para quem não conhece, quem não conhecia o Evair, vai buscar os vídeos dele batendo pênalti. O centroavante que tá começando aí agora, ó, vai ver o Evair jogar. O centroavante, esse juntava todas as qualidades. Fazia o pivô, tinha habilidade, batia falta, pênalti, gol de cabeça, gol de direita, gol de esquerda. Centroavante completo. Paulo Nobre, que fala muito dele, né? Gosta muito do Evair. É o nosso ídolo aí dessa década aí, desse time, é o nosso maior ídolo aí, o Evair. Na minha humilde opinião, né? E conforme eu falei também, o Edilson jogava ali com a camisa 10 do Palmeiras. O Edilson começou ali naquele time do Vitória, né? Que o Palmeiras foi campeão do campeonato... Não, na verdade, eu me confundi agora. O Edilson veio do Guarani. Eu tô confundindo ele com o Paulo Isidoro. Paulo Isidoro que jogava naquele time do Vitória, Alex Alves, né? Mas esse é assunto para outro vídeo. Esse do time de 93 foi sensacional. E o Zinho também no meio de campo, né? O Zinho, esses jogadores aqui saíram do Flamengo, né? O Zinho veio do Flamengo para cá também, pro Palmeiras, e fez história. O Flamengo tinha muitos jogadores lá na época. Paulo Nunes, Zinho, Djalminha, Marcelinho Carioca. Olha a base do Flamengo que revelou esses caras. Era sensacional também. E esse é o time, galera. Aqui o time que deu muitas alegrias para nós esse ano aí de 93. Saímos da fila de 16 anos, não aguentava mais. E eu vou repetir para vocês aqui. Mazinho, Roberto Carlos, César Sampaio, Tonhão, Sérgio e Antônio Carlos, Edmundo, Daniel, Evair, Edilson e Zinho. E o técnico? Quem é o técnico? Ele, Vanderlei Luxemburgo. Não sei, era um Luxemburgo? Eu preciso ver aqui, galera, para não falar besteira para vocês, né? Após a conclusão da primeira fase, os 8 times classificados foram divididos novamente em 2 grupos. O grupo A contava com Palmeiras, Guarani, Ferroviária e Rio Branco, enquanto o grupo B contava com Corinthians, Santos, São Paulo e Grêmio Novo Horizontino. Com o Palmeiras foi a melhor campanha, o melhor classificado no grupo verde, né? Na fase anterior começou com a vantagem de 1 ponto a mais do que todos. Esse campeonato tinha isso. Palmeiras, por exemplo, os outros times tinham 20 pontos, Palmeiras já tinha 21, já tinha 1 ponto a mais no grupo, né? E afinal, a primeira partida foi disputada no estádio do Morumbi, com o mando do Corinthians. Após uma partida difícil para ambas as equipes, o Corinthians saiu de campo com a vitória por 1-0, com um gol polêmico marcado pelo atacante Viola. Sabe o que ele fez aí? Ele imitou um porco. O Viola fez um gol e saiu imitando porco aí. Aí foi terrível. Ele deu o combustível necessário para o Palmeiras. Já na segunda partida foi realizada uma semana depois, no dia 12 de junho de 1993, também no Morumbi. Precisando vencer no tempo normal e na prorrogação para ficar com o título, o Palmeiras foi para cima do rival, que precisava somente de um empate para sair com a taça. O Corinthians só precisava empatar. Mesmo pressionado, o Palmeiras abriu o placar somente aos 36 minutos com o Zinho. Zinho fez a perna dele, ele chuta canhoto, né? Ele chutou, conseguiu fazer um gol com a perna direita. E após passe de Evair na entrada da área, o camisa 11 chutou de direita cruzado, né? O goleirão Ronaldo, que está lá no jogo aberto, né? Em cima do Ronaldo, né? E abriu o placar para fazer 1-0 para o Palmeiras. Após sair na frente, o Verdão só foi aumentar a vantagem aos 29 minutos da segunda etapa. Depois de uma grande jogada feita por Mazinho, Evair só empurrou a bola para as redes. O Mazinho fez chover esse dia. Cruzou de esquerda, o Evair entrou, fez o facão, né, entrou chutando e fez o gol. Depois do encerramento da partida no tempo normal,
o Palmeiras precisava ainda vencer a prorrogação para ficar com o título do Campeonato Paulista. Dessa forma, após Edmundo ser puxado dentro da área por Ricardo, o árbitro José Aparecido de Oliveira. Nossa, José Aparecido, os caras criticam ele até hoje, os corintianos. Assinalou de pênalti para o Verdão. Esse jogo aí foi o jogo da cusparada. O Netão deu uma cusparada desferiu, né? A cusparada no José Aparecido. E na cobrança aí vai bater com a bola com a tranquilidade sempre, né? Que eu falo para vocês aqui. E o jejum de 16 anos foi quebrado aí. Com o placar de 4-0, o Verdão tornava novamente campeão paulista. Isso aconteceu no dia 12 de outubro. Dia 12 de outubro, não, dia 12 de junho de 1993. Exatos 32 anos. E esse foi, galera. Também aí para vocês recordarem aqueles palmeirenses das antigas aí. Lembram muito desse jogo. Esse jogo foi muito emocionante. Palmeiras aí quebrava um jejum de 16 anos na fila, né? E foi muito importante essa vitória, esse título. E o resto é história. Tá bom, galera? Eu esqueci de pedir no começo do vídeo, mas se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, compartilhe e ative o sininho para mais notificações. Hoje tem uma rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão tá lá nos Estados Unidos para o Super Mundial, para a Copa do Mundo de Clubes. E nós ficamos por aqui e vamos comemorar esse dia tão especial. Avante palestra! Valeu, galera! Um abraço!